titular, que é o Vini Júnior, porque é natural, gente, quando você vem uma coletiva antes do jogo, é o treinador, e se for colocar um jogador, que seja um atleta que vai ser titular. Geralmente é assim. Sim. E aí colocou o Vini, porque o Vini, eu acho que é o Vini e o Alisson. Eu acho que é o que a gente sabe. E Rafinha. E o Rafinha. Casimiro também. Casimiro também, é. De resto, o povo tá sem saber. Marquinhos também, né? Agora, vai ser o Douglas, vai ser o Bruno, provavelmente vai ser, pra garantir, não sabe, o Luiz Henrique, o Paquetá, quem é a lateral direita? É o Danilo? É o Ibanez? Ainda tem muitas dúvidas, né, Caio? Pelo menos pra nós aqui ainda existem muitas dúvidas, apesar do Ancelotti já ter declarado que ele tem o time na cabeça dele, né? Mas essas dúvidas fazem parte do processo de como a seleção esteve, né, nos últimos amistosos, e pelos cortes também, o corte do Wesley principalmente, e os cortes anteriores, Rodrigo, enfim, a galera que não pôde viajar com a seleção, que não pôde ser convocada para a Copa do Mundo. E o Ancelotti busca ainda esse time ideal. Eu falei que o meu time ideal, na minha opinião, né, mas acredito que ele esteja longe de pensar assim, até porque um esquema com 3 zagueiros necessita de muito trabalho, muito treino, e ele provavelmente não treinou esse esquema ainda, pelo menos pelas informações que a gente tem, e ele deve levar a campo o time que ele demonstra ter mais confiança, né? Ele já demonstrou confiar mais no Danilo pela direita, o Douglas parece estar ganhando a posição do Alexandre, mas ele também já deu declarações confiando no Alexandre, e mostrou isso em alguns treinamentos também, colocando o Alexandre do lado esquerdo, então a gente pode ter Danilo e Alexandre do lado esquerdo. Acho que Bruno Guimarães e Casemiro estão consolidados ali no meio. É óbvio que, dependendo do que aconteça nos treinos, pode acontecer alguma mudança, mas a principal dúvida, na minha opinião, para o Ancelotti é o ataque. É o camisa 9, é quem ele vai colocar na frente, se ele vai usar o falso 9, se ele vai usar o Igor Thiago de homem de referência, se o Endrick vai ganhar essa vaga, ou se o Matheus Cunha que vai ocupar essa posição, enfim. A gente vai ver isso nos próximos dias, e até sábado a gente tem a escalação ideal para o Ancelotti. É óbvio que nós aqui, jornalistas e também o povo, pode discordar à vontade e montar a sua ideal também. E até sábado a gente vai debater, porque agora a gente, durante Copa, a gente vai ter um programa especial, que na verdade é o nosso programa, 13h, também aos sábados. Fala, Vene. Eu acho que tem 2 fatores que justificam muito essa incerteza na seleção brasileira em relação à escalação. Primeiro fator, uma curiosidade, o Ancelotti, de todos os treinadores da história da seleção brasileira, é o que tem menos jogos em um ciclo. Eu acho que quem tem menos jogos que ele é o Zagallo na Copa de 70, porque o Zagallo pegou pós-eliminatórios. Mas em ciclo, o Ancelotti é o que tem menos jogos. Além disso, a quantidade de lesões que o Ancelotti teve que lidar. E não foram só lesões que tiraram jogadores, foram várias lesões durante esse ciclo. São apenas 12 jogos, gente, em um ano. E ele perdeu Éder Militão, que seria titular, ele perdeu Estevão, que seria titular, ele perdeu o Rodrigo, que provavelmente brigaria por uma vaga no time titular, ele perdeu jogadores importantes. Então, perdeu o Wesley agora, há poucos dias da Copa do Mundo. Então, assim, são fatores que influenciam demais na vida de um treinador, embora ele tenha acabado de chegar e ele tinha o time dele na cabeça, como ele disse, mas ele disse aquilo ali antes do corte do Wesley. Eu acho que hoje ele não tem o time na cabeça, talvez ele defina justamente no treino de hoje, porque treino de véspera você só faz um ajuste. Eu não sei, Caio, se a dúvida é o camisa 9 ou na parte ofensiva. Para mim, a grande dúvida é no lado direito. Como ele vai preencher o lado direito na ausência do Wesley? Porque ele vai ter que botar um jogador improvisado na lateral direita, seja Ibanez, seja Danilo, e são 2 jogadores que vão pouco ao ataque. Então, para mim, a principal dúvida é justamente no setor ofensivo do lado direito. Porque o lado esquerdo vai ser o Vinícius Júnior. Acho que o Matheus Cunha é um jogador que ele não vai tirar do time por ele ser apaixonado por Matheus Cunha. Então, para mim, a grande dúvida é o lado direito. Muito bem, o Brasil vai ter um recorte bem interessante, tá? Não é um recorde, mas é um recorte legal de remanescentes de uma estreia de uma Copa para outra. Se confirmar a escalação esboçada nos últimos treinos, o Ancelotti pode levar a campo aí 8 jogadores que estiveram no primeiro jogo do Mundial de 22 contra a Sérvia. Coloca aqui, ó, no meu telão, tá aí o Alisson, ficou, o Danilo, o Marquinhos, o Alexandre, o Casimiro, Paquetá, Rafinha, Vini Júnior. A gente pegar aí a Copa de 58 para 62, o Brasil foi campeão nas duas, aí você tem Zagallo, Garrincha, Pelé, Zito, Vavá, Nilton Santos, Djalma Santos, Gilmar. Tem mais um, eu tô esquecendo. Mas é uma constelação, né? É uma constelação. Mas ficou de uma Copa para outra e vê como foi importante. O Brasil vem em 58, vem em 62.
E aí a gente tá vendo aí, o Ancelotti é novo, Caio, mas muitos jogadores permanecem. Eu acho isso importante. A gente fala tanto em ciclo de Copa, mas é importante você ter jogadores que têm experiências em Copas. De uma Copa para outra, você manter uma espinha dorsal, eles acabam se conhecendo, a gente acaba conhecendo eles também. Eu acho isso um recorte muito interessante. A espinha dorsal é importante da seleção brasileira ter de uma Copa para outra. Você deu o exemplo aí da Copa de 58 e 62, mas é um exemplo acima da média, né? Completamente fora da curva, que é a seleção bicampeã do mundo, com craques eternos, né? E é óbvio que os craques viraram eternos também, muito por terem conquistado a Copa do Mundo e serem acima da média também dentro de campo. Tem o lado bom e o lado ruim disso, né? Isso mostra que a seleção realmente tem uma espinha dorsal remanescente da última Copa, mas mostra talvez também uma falta de renovação desse ciclo e também de respeito ao que foi o ciclo da seleção brasileira. O Vene falou muito bem agora do tempo que o Ancelotti teve, né? Apenas um ano antes da Copa do Mundo, e o Brasil não conseguiu aproveitar tanto quanto poderia, se é que poderia, porque a gente tem que olhar também direitinho quem surgiu nesse momento que podia roubar essas vagas e se consolidar dentro da seleção brasileira ao longo desse ciclo. Mas o Brasil, o fato é que chega a essa Copa do Mundo com muitos remanescentes, e dessa foto aí que a gente mostrou, tem grandes chances de todos eles serem titulares, a não ser o Neymar, que não tem condições de jogo. Então, isso mostra mais uma vez o quanto a seleção tem uma espinha dorsal da última Copa, sim, mas também o quanto precisa de uma renovação e que entrem jogadores capazes de assumirem essa responsabilidade e essas posições dentro do time. Tem 5 aí que é certeza, né? Que é o Alisson, o Rafinha, o Vini, o Casemiro e o Marquinhos, né, Vini? Sim. Aí a gente tem o Danilo, que pode estar sendo o lateral direito, ou ele escolheu o Ibanhas. A gente tem o Neymar, que obviamente por uma questão clínica está fora aí também desse jogo. E o Alexandre, que até outro dia ele era, com o Ancelotti, ele era o titular. Mas ele nem no próprio Flamengo ele estava apresentando, o Vene, um futebol que até o próprio torcedor do Flamengo estava já se irritando um pouco mais, que é natural, acontece. Sim. Mas aí fala, poxa, o cara não estava tão bem, e às vezes ganha vaga, porque num recorte recente ele não está legal, mas ele tem a experiência de Copa, o treinador confia demais. Eu acho que o Alexandre é um dos caras que o Ancelotti mais confia. Sim, não à toa que está sendo convocado pelo Ancelotti, mesmo não vivendo um grande momento na carreira com a camisa do Flamengo. Mas eu acho que ele perdeu, se ele perdeu a vaga de titular, acho que ele perdeu justamente nos 2 amistosos, porque ele não foi bem no primeiro tempo contra o Panamá. Verdade. Inclusive, ele sentiu dores musculares. Teve uma imagem do médico analisando o Alexandre. E aí depois o Douglas Santos entrou muito bem. E ele foi bem também no outro amistoso, o Douglas Santos. Eu acho que se o Alexandre perdeu a vaga titular foi justamente nos 2 amistosos. Não pelo que ele apresentou com a camisa do Flamengo até o momento. Porque se a gente fosse analisar o que ele apresentou com a camisa do Flamengo, nem convocado ele seria. Ele está ali pela experiência dele e também por pela confiança, pela falta de opção também na lateral esquerda. A gente está vivendo aí uma escassez tanto na lateral esquerda quanto na lateral direita, e eu acho que a Copa do Mundo de 2026 mostra muito bem isso. Mas a lateral esquerda ela tem mais. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa rápida. Alex Telles é um nome. Mas, por exemplo, o Cuiabano, ele tem mais, para mim, qualidades do que os caras que em algum momento pleitearam a vaga de lateral direito, como no caso o Vitinho e o PH. Porque a gente tem, na lateral direita, a gente tem mais escassez, eu acho, um pouquinho só, do que na lateral esquerda. Mas é realmente uma função muito importante na história da seleção brasileira e que a gente está sem tempo. Já está faltando. E assim, os que estão disponíveis se machucaram. Baixando Wanderson, por exemplo, que é baita jogador, também lesionado. Agora batendo recorde, maior número de jogadores. E para mim é a Copa do Mundo mais difícil de ser conquistada. Por conta de logística, clima, e eu nunca vi as seleções consideradas na prateleira de baixo tão próximo das seleções consideradas na prateleira de cima. Por exemplo, o Brasil estreia contra o Marrocos. Eu não coloco o Brasil como favorito. Beleza, muita gente ainda pode discordar de mim, mas vai ter muita gente concordando.
em que outro momento a gente estaria dizendo que Brasil não é favorito contra o Marrocos? Pois é para a gente ver como as seleções estão evoluindo e o Brasil, na minha concepção, está parado no tempo, até pela questão de organização, né? O ciclo da seleção foi horrível. Mas vamos falar agora de Flamengo, galera. É o seguinte, ontem eu fiz uma exclusiva, uma baita entrevista, assim, modéstia à parte, acho que a entrevista ficou muito boa, mais de 1 hora de papo com o Alfredo Almeida. Eu nunca tinha visto ele dar uma entrevista, foi a primeira entrevista exclusiva dele desde quando ele chegou ao Flamengo. Ele tem 11 meses de Flamengo, pode parecer pouco tempo, mas muita coisa já aconteceu durante esses 11 meses, inclusive demissão de treinador no Sub-20, inclusive jogador não tendo mais oportunidade, jogador sendo liberado, como foi o Felipe Tereza, e a resposta dele sobre o Felipe Tereza foi sensacional. Eu não esperava que o dirigente fosse falar tão abertamente sobre o Felipe Tereza. É um jogador que muita gente apostava as fichas, inclusive eu, mas foi liberado, simplesmente liberado. Questão institucional pelo comportamento, isso segundo Alfredo, não é nem o Vene, embora eu tenha dito isso na ocasião, por questão de comportamento no dia a dia, enfim, por não desempenhar da melhor maneira possível, por não treinar da melhor maneira possível, e aí o Flamengo liberou, e ele foi sincero, ele falou, eu espero que daqui a muitos anos a gente veja o Felipe Tereza se destacando, porque a ideia é justamente essa, como ser humano, ele entender que ele não estava no caminho certo. Hoje ele está no Palmeiras, todo sucesso do mundo, falou sobre muita coisa, futsal do Flamengo, sobre contratação. A live tá aí, tá? No YouTube, tá disponível, vocês podem assistir a qualquer momento, é de graça, não paga nada. Tá cozinhando? Dá uma escutada, tá trabalhando, pode ouvir, tá dirigindo? Bota para ouvir também, porque de fato o papo foi muito bom. Questionei sobre Rian Roberto, ele falou que não é um assunto mais da alçada dele, tá com José Boto, que é o diretor de futebol do time profissional. De acordo com informações do jornalista Antônio Carlos, o Flamengo segue atento ao mercado e mantém Luiz Henrique entre os nomes observados para fortalecer o ataque. O atacante é bem avaliado nos bastidores por suas características ofensivas, especialmente a velocidade, o drible e a capacidade de criar desequilíbrios contra as defesas adversárias. A comissão técnica comandada por Leonardo Jardim também destaca a versatilidade do jogador, que pode desempenhar diferentes funções no setor ofensivo, além de contribuir na pressão e na recomposição defensiva. Internamente, a diretoria considera que uma eventual investida no atleta pode representar um reforço importante para o presente e para o futuro, acrescentando mais criatividade, dinâmica e opções ao elenco rubro-negro. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Luiz Henrique será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.